Oi pessoal, tudo bem? Vamos resolver juntos então hoje alguns exercícios aí da sua apostila. Vá comigo lá para a página 47. Vamos começar aqui então no exercício número 5. O número 5 fala o seguinte: um triângulo ABC é retângulo em A e tem catetos medindo 12 e 9. Então a gente está falando de um triângulo retângulo em A. Então o ângulo reto aqui chama A. Os catetos são 12 e 24. Catetos são os lados pequenos desse triângulo. Um deles vale 12, e o outro vale 24. Aí ele fala assim: os pontos D, E e F são tomados em ABC, AB, BC e AC, de tal forma que ABC, ABD, ADEF seja um quadrado. Então essa figura aqui é um quadrado encaixado lá no cantinho do A. Ó. A área desse quadrado vale. Gente, para a gente poder descobrir a área desse quadrado, a gente tem que descobrir quanto que mede esse pedacinho x, esse pedacinho x, esse x e esse x. Para a gente poder descobrir isso, nós vamos ter que usar alguma pista da figura. A figura está falando de triângulos, o quadrado tem lados paralelos, então a gente vai ter que achar aqui dentro triângulos que sejam semelhantes. Tem um monte de triângulos aí, eu estou vendo pelo menos uns 3, 2 pequenos e o grandão. Repare que a base do pequeno é paralela à base do triângulo grandão. Por causa disso, a gente pode com certeza afirmar que esse triângulo pequeno é semelhante ao triângulo grandão. Que é esse triângulo aqui, ó. Tchum, tchum, tchum. Olha lá. Vamos deixar aí, ó. Foi. Muito bem. Como esses triângulos são semelhantes, a gente tem que fazer uma regra de 3 relacionando as medidas que nós conhecemos. Veja só. No triângulo pequeno, a gente conhece a base. Então, vamos relacionar as bases, ó. Base com base. A base do pequeno vale x. Está para a base do vermelho grandão, que vale 24. Assim como, além da base, o que mais que nós conhecemos nesses triângulos? Bom, no triângulo pequeno eu não conheço mais nada, mas no triângulo grandão eu conheço essa altura, ó, que vale 12. Então eu posso relacionar base e alturas. O único problema é, as bases estão claramente relacionadas, mas as alturas não. A altura do triângulo menor é esse pedaço que vai daqui até aqui, ó. A altura do grandão é 12. Lembrando que eu estou fazendo do pequeno para o grande e do pequeno para o grande. Então eu tenho que pegar a altura do pequeno e comparar com a altura do grande. Mas como o lado do quadrado vale x, a altura do pequeno é 12 menos x. Opa, 12 menos o x que está aqui embaixo, lembra? Todo esse pedaço aqui vale 12. Como esse parte aqui de baixo vale x, o que sobra naquele buraquinho é 12 menos x. Ok? Então, a altura do pequeno, 12 menos x, está para a altura do grandão, que é 12. Fazendo aqui a multiplicação cruzada, a gente vai ficar com 12 vezes x, 12x, igual a 24 vezes tudo aquilo, 24 vezes tudo aquilo. Muito bem, ao invés de fazer distributiva, eu vou pegar o 12 e passar dividindo para você ver o que vai acontecer. Ó. 24 vezes tudo isso dividido por 12. 24 dividido por 12 dá 2. Então, a gente fica com x igual a 2 vezes 12 menos x. X vai ser igual a 2 vezes 12, 24, menos 2 vezes x, 2x. Pula para cá, vai ficar x mais 2x é igual a 24. 3x vale 24, então o x vale 8. 8 centímetros. Então, se o x vale 8 centímetros, então a área do quadrado, a área do quadrado, para quem não se lembra, é lado vezes lado, vai ser 8 vezes 8, 64 centímetros quadrados, como é a resposta da letra D de dado. Beleza? Então, ó, a resolução do exercício 5 na tela toda fica assim para você tirar um print aí se quiser. Então, a parte complicada nesse exercício é você enxergar os triângulos que são semelhantes. Agora, vamos para o exercício número 4? O número 4, vou dar uma resumida. Ó. Ele fala assim... Ih, sumiram as alternativas aqui, turma. Depois você confere aí. Ele fala que
O formato do papel utilizado para impressões e fotocópias no Brasil é o A4, que faz parte de uma série conhecida como A. Se você não sabe, existe o papel A1, o A0, o A2 e por aí vai. A gente usa o sulfite tradicional, é o A4 nosso. Regulamentado internacionalmente pelo padrão tarararã. Essa série criou um padrão de folha retangular que, quando seu lado maior é dobrado ao meio, gera um retângulo semelhante ao original, conforme o ilustrado. Então, ó, aqui é uma folha que foi dobrada ao meio. Então, a gente tinha uma folha grandona. Ó, uma folha grandona. Hoje minha mão tá péssima para desenhar, hein, gente? Vamos dar uma acertadinha aqui, ó. Olha lá, uma folha retangular grandona. E quando você dobra ao meio, aparece uma folha retangular um pouco menor. Aqui, ó, daqui para cá, virou, virou, fechou. Um pouco menor. Atenção, você dobrou ao meio. Então, o ladão dela ainda é Y, mas o ladinho é metadinha do X. Considerando uma folha da série A, com as dimensões indicadas na figura, o X e o Y que você vê, pode-se afirmar que... Bom, aí ele dá uma série de afirmações, aqui eu não sei por que desapareceram as outras alternativas, mas aí você acompanha aí na sua folha, na sua apostila bonitinho. Ô turma, veja só, como é que nós vamos fazer para relacionar X e Y? Nós vamos ter que relacionar o X e Y pela informação que o exercício deu. Ele disse que quando a gente dobrasse a folha, a gente ia observar retângulos semelhantes. Se os retângulos são semelhantes, é porque a razão entre os lados correspondentes continua sendo o mesmo. Ô turma, vamos comparar então a folha pequena e a folha azul. Vamos pegar os lados maiores e os lados menores delas, ó. Vamos pegar o lado menor. O lado menor da folha original, y, está para o lado menor da folha dobrada, que é x por 2. Assim como o lado maior da folha original, o lado maior da original, que é x, está para o lado maior na folha dobrada, que é o y. Bom, se os retângulos são semelhantes, então o lado menor está para o lado menor, assim como o lado maior está para o lado maior. Sempre na mesma ordem aí. Multiplicando o cruzado, para fazer essa regra de 3, a gente vai ficar com y vezes y quadrado, x sobre 2 vezes x sobre 2 vezes x. Então, a gente vai ficar com y quadrado é igual a x quadrado dividido por 2. Multiplica cruzado de novo, vai dar x quadrado é igual a 2 vezes o y ao quadrado. Para chegar, repara que nas alternativas que você tem aí, não tem essa opção. Só tem o x e o y sozinhos. Para isso, nós vamos ter que dar um jeitinho de tirar esse quadrado, fazendo a raiz quadrada dos dois lados. A raiz quadrada do x quadrado é o próprio x, uma vez que x é medida de lado, é um valor positivo. Aqui dentro dessa raizona, só o y tem o suficiente para apagar o expoente e cair para fora. Sai o y, mas o raiz de 2 vai ficar preso aqui dentro. Essa daqui é a alternativa certa, que você pode conferir aí e ver qual que é, porque desapareceu, não sei porquê, aqui da minha tela. Ok? Agora, mudando a ordem ainda, nós vamos para o exercício número 3. O número 3 tem um enunciado um pouco longo, então eu vou pedir para você dar uma pausa no vídeo, ler ele com atenção e soltar o vídeo assim que você terminar essa leitura atenta. Se você já leu o exercício até aqui, se você pausou e leu, então você consegue perceber que ele está falando que isso daqui é uma mesa de bilhar, aqui está o eixo X, daquele que a gente usa para fazer gráficos. Aqui também está o eixo Y, que é o mesmo que a gente usa para fazer gráficos. E aí ele fala que ele vai dar uma tacada nessa bolinha branca e ela vai fazer o trajeto que está guiado até ela acertar a caçapa que está lá no pontinho 6. Ele quer saber qual que é a ordenada da posição original. A ordenada da posição original, a posição original é essa. A ordenada é esse y que está aqui, ó. Ele quer saber quanto que vale esse y que está aí. Quanto vale esse y, que é a distância daqui até aqui embaixo, ó.
Se a gente descobrir essa distância aqui, a gente acaba com o exercício. Agora, vamos preencher os espaços vazios que o exercício deu? Ó, ele disse que na posição 9 está o ponto 3, 3. Então, daqui até aqui vale 3 e daqui até aqui também vale 3. Olha lá no chão. Do 3 até o 6, você também usa 3 unidades. Daqui até aqui também tem 3. Como esse ângulo é reto, esse triângulo aqui é um triângulo isósceles. Tem dois lados iguais, então também tem dois ângulos iguais. Aqui é 45 e aqui também. Tá. Mas, que mais? Bom, a gente quer descobrir quanto que vale esse pedaço que eu tinha destacado aqui no início, ó. Eu quero descobrir quanto que vale daqui até aqui embaixo, que eu não sei porquê, mas desapareceu aqui o eixo Y, pronto. E ele quer saber quanto que vale esse Y que vai daqui até aqui embaixo. Ô, mão torta, hoje tá difícil, hein? Olha lá. Por enquanto eu já consegui preencher aquelas valores, mas olha só. Relacionado a esse pedaço, a gente conhece o valor aqui, ó. Do 0 até o 3. Daqui até aqui vale 3, ó. Vale 3. Se a gente descobrir qual que é a distância desse pedacinho, a gente acaba com o exercício. Agora, esse pedacinho, ó, tá escondido aqui, dentro desse triângulo. Por enquanto eu ainda não sei falar nada sobre ele, mas eu vou ter que dar um jeito de chegar até onde ele está. Bom, para chegar ali eu posso usar esses outros dois triângulos que eu tenho aqui desenhados, ó. Aqui eu tenho um triangulinho que daqui até aqui vai... Na verdade eu estou vendo um triangulão grandão aí, né, gente? Você está vendo também, ó? Tem um triângulo grande aqui, ó. Esse triângulo tem um ângulo de 90 ali no canto. Quanto será que valia esse ângulo aqui? Bom, das retas verticais e horizontais, aqui tem um ângulo de 90, de um lado tem 45, eu preciso de mais 45 para completar a meia volta de todos esses aqui, ó. 45 com 90, falta mais 45, então isso daqui é mais um triângulo isósceles. E detalhe, se esse ângulo aqui é 45, então esse aqui também é, porque é oposto pelo vértice. E se esse aqui é 45, esse aqui também é, para completar os 180 dentro desse triângulo pequeno. Significa que esse ângulo é igual a esse, então esse triângulo é isósceles, esse pedaço é igual a esse. Agora veja só. Quanto é que vale daqui até aqui? Bom, daqui até aqui é a mesma distância que daqui embaixo, opa, aqui de baixo até aqui de baixo, ó, que é 1, que é a distância que vai de 2 a 3, ó. Ali vale 1, então aqui vale 1. Como o triângulo isósceles ali é simétrico, aqui também vale 1, certo? Mas veja só, a distância total desse pedaço aqui, até ali na frente, é a mesma distância aqui do meio até o 3 que está aqui, ó. É 2,5. Só que a parte verde desse segmento vale 2. Então, esse pedacinho só daqui até aqui, que é o que eu precisava descobrir, ó, vale meio. E se aqui vale meio, aqui também vale meio. Mas você lembra que tudo aqui valia 3? Daqui até aqui vale meio. Então, a ordenada que eu quero vale, daqui até aqui, 2,5. Opa! Daqui até aqui eu tenho 2,5, porque tudo vale 3, aquela parte de cima vale meio, então a parte de baixo é 2,5, letra E. Turma, é um exercício que usa assim, mais raciocínio do que continhas, né? Raciocínio e conteúdo, e lê a figura. Para resolver o último exercício da sua apostila, que a gente vai fazer na aula de hoje, a gente precisa ainda discutir mais um detalhe. O que acontece com a área de figuras semelhantes? Então, por exemplo, aqui eu tenho um quadradinho de lado, sei lá, 3 e 3. E aí eu tenho outro quadrado, cujos lados valem, sei lá, 30 por 30. Bom, vamos ver o que acontece com a área? A área do pequeno é 9. Mas a área do grandão é 30 vezes 30. A área do grandão é 900.
Turma, veja o que aconteceu. Enquanto o lado multiplicava por 3, por 10, ficou 10 vezes maior, a área de 9 foi para 900, ela multiplicou por 100. Ela multiplicou por 100. Repara que lembra que a área é medida em centímetros quadrados? Ou metro quadrado, ou decímetro quadrado, quilômetro quadrado? Enquanto os lados é só o centímetro mesmo? Muito bem, se cada centímetro for multiplicado por 10, a área, como é centímetro quadrado, vai ser multiplicada por 10 ao quadrado, por 100, como você vê aqui. Se a gente fizer a área do pequeno dividido pela área do grandão, a gente vai ficar com 9 dividido por 900. 9 por 900, simplificando, 1/100. Agora, se a gente dividir os lados, o lado azul dividir pelo lado do quadrado maior vermelho, a gente vai ficar com 3 para 30, simplificando 1/10. Veja então que quando você quiser fazer regra de 3, a regra de 3 não é direta. A regra de 3 aqui, ó, quando você compara as áreas, não dá o mesmo valor do outro lado, dá o quadrado dele. Então a gente diz aqui, para a gente fechar, que o que acontece com a área é o quadrado do que acontece com as linhas. A razão entre as áreas de figuras semelhantes é igual ao quadrado da razão entre as linhas correspondentes. Então, se uma linha é o dobro da outra, a área vai ser 4 vezes maior. Se uma linha é 10 vezes a outra, a área fica 100 vezes maior. Se uma linha é 5 vezes maior, então a área fica 25 vezes maior. Beleza? Então, a razão entre as áreas é o quadrado da razão entre as linhas. Agora a gente consegue resolver o exercício 2, ó. Na figura, o losango menor FGCE possui dois lados sobrepostos aos do losango ABCD. E a sua área é igual à área indicada em verde. Então, aqui tem a área em verde e elas são iguais. A área total vale 2A. Tá. Se o lado do losango grande mede 6, se esse ladão mede 6, a pergunta quer saber então quanto vale o pequeno. Ô, turma, a relação que nós temos aqui é qual, hein? Vamos ver. Bom, em primeiro lugar, o losango pequeno é uma miniatura do grandão. Ele é semelhante porque eles têm ângulos iguais e lados correspondentes semelhantes. Ângulos iguais mantêm o mesmo formato, perdão. Então, os lados correspondentes também são proporcionais. Agora, a informação que nós temos é sobre a área. Olha só, a gente sabe que em figuras semelhantes, a razão entre as áreas é igual ao quadrado da razão entre os lados. Então, vamos do pequeno para o grandão. A área do losango pequeno está para a área total, a área do losango grandão. Vou fazer assim, ó. Área 1 é para o losanguinho. A área 2 é o losangão. Assim como o quadrado do lado do losanguinho dividido pelo lado do losangão. Então, a razão entre as áreas, a área pequena dividida pela área total é o quadrado do lado pequeno dividido pelo lado total, certo? Fazendo essa continha, a gente vai ficar assim, ó. Tá. Quanto que vale o A1? Vale A. Quanto vale o A2? 2A. É igual ao lado 1? Não sei. O lado do losango pequeno é o que eu quero descobrir. X. O lado 2. O lado 2 vale 6. Tudo isso ao quadrado. Ó, A com A simplifica, vai dar 1 sobre 2 igual a x quadrado sobre 6 ao quadrado, 36. Agora sim, multiplicando cruzado, 2 vezes x quadrado é igual a 36. Então, x quadrado é igual a 36 por 2, 18.
Então, o valor x é raiz quadrada de 18. Na tabuada, o 18 é 9 vezes 2. A raiz de 9 é 3, a raiz de 2 não é inteira. Deixa escrito assim. Então, o valor do lado do losango pequeno é 3 raízes de 2. Um monte de gente aqui vai confundir porque vai pensar que se a área do pequeno é metade da do grandão, então o lado também é. Isso é mentira, porque o que acontece com a área é o quadrado do que acontece com os lados. Beleza? Ó, existem alguns exercícios aí na apostila que a gente ainda não viu a matéria que precisa para responder. Os outros de sala, por exemplo, a gente ainda vai estudar essa matéria. Então, mais adiante a gente resolve esses, tá bom? Da tarefa, quase todos acho que você já consegue fazer se você quebrar um pouquinho a cabeça. Beleza? Turma, pela sua atenção até aqui, muito obrigado, bons estudos e até a próxima. Tchau!